Fala, Gabriel. Tudo bem? E aí, Luiz, tudo bom? E você? Tudo jóia. Bom, como está sempre fazendo, né? Está conversando sobre profissões aqui na Trilearning. Então, hoje a gente vai falar de uma especialidade médica, uma especialidade que é muito conhecida, muito famosa, que é a pediatria. Então, eu chamei um grande amigo meu, um excelente pediatra, uma excelente pessoa, que é o Gabriel Kuchinski. O Gabriel, eu vou resumir aqui, tá, Gabriel, seu currículo, tá? Ele tem graduação em medicina pela PUC Sorocaba, né? A residência também ele fez lá. Ele fez residência em neonatologia na USP, aqui em São Paulo. Tem título especialista em neonato pela Sociedade Brasileira de Pediatria e é membro também da Sociedade Brasileira de Pediatria. Obrigado por esse tempinho aí, Gabriel. Obrigado mesmo, viu? Valeu, Luiz. Obrigado você pelo convite. Parabéns pela iniciativa aí de ajudar o pessoal que está em busca, né, de tomar decisões com esse tipo de material, né? Muito legal. Não, vai ser muito legal. Bom, antes de falar da pediatria em si, óbvio, eu sei sua história, a gente estudou junto na faculdade, sempre foi um aluno exemplar, e eu sei também da sua história antes disso, né? De bom aluno também no colégio, no ensino fundamental. Mas fala um pouquinho, como que foi a relação dos seus pais, a relação da sua família, digamos assim, vai como um todo, a sua relação com os estudos, quando você era menor, pequenininho e depois até no colégio, como é que foi isso? De leitura, estudo em geral, Gabriel. A minha família sempre se preocupou bastante, né, com essa parte dos estudos, sobretudo meu pai, muito pelo fato deles não terem tido a oportunidade que eu tive, né? É claro que por vezes essa preocupação se tornou cobrança, né? Por vezes saudável, por vezes menos saudável, né? Mas não deixava de ser uma cobrança e um compromisso que eu passei a ter comigo e, sobretudo, com eles também, né? É claro que esse estímulo às vezes ajudava, mas às vezes também atrapalhava, né? Cobrança demais em excesso acaba atrapalhando. Mas, né, com muita conversa, diálogo, empenho, né? As coisas foram se desenrolando. O fato de ter escolhido a medicina, né, não foi uma dúvida difícil, né? Foi uma área que eu sempre tive um interesse desde a época do colégio, do cursinho, por N motivos, né? E até por essa questão de que a gente tem, né? Muitas vezes de realizar algo que nossos pais talvez gostariam através da gente, né? E aí eu acabei indo para o lado da medicina, fiz um ano de cursinho, né? Foi um ano bastante difícil em termos de pressão, acho que o mais difícil da minha vida, inclusive. E daí, dentro da faculdade, depois as coisas foram se desenrolando com mais facilidade, sobretudo no que diz respeito à pediatria, né? Eu vou chegar aí. Mas quando você era pequeno, assim mesmo, você já estudava, já ficava lendo bastante. Seus pais, eu lembro, seus pais não fizeram universidade, né? Não fizeram faculdade, né? Não Sim, fizeram, né? Não não fizeram. fizeram. Mas então, mas eles, tanto você quanto a sua irmã também, sempre estudaram em bons colégios, né? Sim, sim. Mas eles pegavam muito no pé, tem que tirar nota, como é que era isso? De nota Demais, mesmo? demais. É o que eu falei, era uma cobrança excessiva até certo ponto, né? Eu lembro até, eu e minha irmã, a gente brinca. Meu pai tinha uma frase dele que 9,90 era a mesma coisa, sabe? Que se não fosse 10, não valia. E é claro que a gente usava isso de estímulo, mas por muitas vezes um estímulo negativo, né? Um Sim. estímulo de cobrança excessiva e que às vezes, em vez de ajudar, atrapalhava, né? E Então, nem porque sempre a assim, gente sabia lidar com isso, até pelo fato da imaturidade que a idade tinha, né? E tudo mais, enfim. aí que eu ia perguntar também. Que, por exemplo, numa dessa, você e sua irmã podiam espanar, né? Podiam falar, se dane, não vou estudar, não vou fazer nada. Você foi muito resiliente também, né? Você foi atrás e mesmo assim foi, sua irmã também. Enfim, o Sim, que sim. fez você? O que na sua cabeça você pensava assim, putz, eu vou vencer pelo estudo, é por aí que eu vou mesmo, eu vou querer ser outra coisa, não vou largar a mão de ficar estudando, ficar aqui tentando tirar nota. Como é que foi isso? Assim, eu consegui mais consciência, assim, sei lá com uns 13, 14, no início do colégio, como é que foi? Em casa a gente sempre participou ativamente sobre as discussões em relação a tudo, né? Estrutura familiar, aspecto financeiro, história de vida, né? E a gente acabou se envolvendo até mais do que deveria, acredito eu, e que gostaria em alguns aspectos de forma precoce. Por exemplo,
vida financeira, né? Que é uma coisa que eventualmente impacta também nas decisões que a gente vai tomar. Sim. E esse contexto de às vezes ver, né, meus pais rebolando de um lado para o outro para conseguir sair de determinada situação, e de eles, por vezes, verbalizarem, né, que gostariam de ter tido oportunidades que a gente estava tendo na ocasião, a gente meio que imprintou esse objetivo, né? Falo a gente porque eu sei que minha irmã passou pelo mesmo, né? E a gente se apegou nesse lado do caminho do estudo mesmo, e é uma coisa que eu não sei nem te dizer de que forma que ficou definido e aplicado desde as primeiras séries, né? E eu não sei te dizer exatamente por que eu fui por esse caminho, mas no momento acho que foi meio que um adestramento mesmo que foi feito por parte dos meus pais para que eu tivesse essa linha, e a gente acabou, eu e minha irmã, tomando esse lado Engraçado isso. e não ouvia, não, parece que não tinha outra opção, sabe? Assim, olhando retrospectivamente, né? E aí, no meio do caminho, teve um outro ponto importante na minha disciplina, que foi o esporte, né? Que eu joguei basquete durante muito tempo. Isso me ajudou a me disciplinar muito, porque os meus pais também usavam do esporte para que eu tivesse mais disciplina, né? Então, para eu fazer algo que eu gostava tanto, que era o basquete, eu tinha que estar em dia com as minhas obrigações, que eram os estudos, né? Então, durante muito tempo, eu literalmente estudei para poder jogar basquete. Foi isso que aconteceu, né? E aí depois as coisas tomaram outro rumo, eu acabei não seguindo o lado do basquete, e o saldo foi positivo nesse aspecto do preparo quando chegou a época do vestibular, que foi bem quando eu deixei de jogar basquete, né? Então, rolou uma pressão familiar, uma pressão clássica, né, da família brasileira eu não tive oportunidade, então vocês, ó o que eu estou dando para vocês aqui meio que indiretamente, né, mas rola umas indiretas, né, quem não passou por isso, Uhum. mas que bom pelo lado positivo, né, assim, fizeram em bons colégios, influenciaram o esporte, a cultura, mas ao mesmo tempo vocês fizeram valer, né, vocês foram atrás, tiveram resiliência, tiveram paciência, tiveram determinação e fizeram valer. Mas é engraçado, porque numa dessas pode espanar mesmo, né, Com certeza. e muito aluno que tem potencial, espana pela cobrança mesmo, e não é, né? Porque assim, não é por falta de cuidado, falta de amor, né, dos pais, pelo contrário, é pela criação, é pela N histórias, né, N históricos dos pais que refletem na gente, e às vezes negativamente, mas que bom, deu tudo certo. E o que fez, Gabriel, a medicina em você? Porque seus pais não são médicos, na sua família, que eu me lembro, também não tem, né? Então, o que despertou em você a medicina? Foi no colégio ou foi antes? Não, foi no colégio mesmo. Eu sempre gostei dessa parte de lidar com pessoas, cuidar de pessoas, né? Mas eu acho que de uma forma meio passiva, ainda foi entrando na minha cabeça um pouco por conta desse contexto de pressão que eu vivia também, né? Porque sempre foi o curso mais almejado, digamos assim, né? E como eu sempre tive um desempenho muito bom no colégio, e somando toda essa cobrança, né, que em tese eu tinha dos meus pais, num primeiro momento foi uma opção meio mecânica, assim, sabe? A medicina. Poxa, eu sou um bom aluno, tiro boas notas, meus pais esperam muito de mim, o curso que eu vou escolher é a medicina, ponto, né? Foi meio que um objetivo automático, assim, meio mecânico até que eu tracei pela medicina, né? Hoje não tenho dúvidas de que eu fiz a escolha certa, né? Não me imagino fazendo outra coisa, mas num primeiro momento foi muito mais o unir o útil ao agradável, digamos assim, pelo meu histórico de boas notas, pelo sonho que meus pais tinham, né? E eles, por vezes, verbalizavam, né, a palavra medicina, o curso medicina e médico e não sei o quê. E como eu te disse, de forma passiva, isso foi entrando, foi ficando, que bom, né? E hoje em dia, de uma forma muito natural, agradeço a Deus por ter vindo por esse caminho, mas acho que também é algo que a gente mesmo viu na faculdade, né? Que muitas vezes, por esse caminho automático que os pais acabam impondo para a gente, muita gente desiste do curso no meio do caminho, né? E eu acho que era uma possibilidade boa disso acontecer pelos primeiros rumos que eu tomei em relação à decisão do curso, né? É que depois que eu
Eu digo assim, sem medo, que foi uma escolha que eu tinha e que, graças a Deus, teve um final feliz, digamos assim, né? É engraçado você falar isso, porque eu acho que é mais um problema que a gente viu na faculdade bastante, né, no curso de medicina, mas acho que em vários cursos tem isso, né? O sonho, né, dos pais em ter os filhos, ou o próprio aluno se cobrar por ser um bom aluno ou não, enfim, e achar que, de duas maneiras, eu acho. Você que era um excelente aluno, falou, eu sou um excelente aluno, vou fazer um curso difícil, um curso difícil de passar, um curso, né, muito almejado e tal. E da mesma maneira, e isso também vem dos seus pais, da mesma maneira pode ser o contrário, por exemplo, um cara que se enxerga mal, né, se enxerga como não bom aluno, e às vezes por bobeira, e falar, vou fazer qualquer curso ou não vou estudar, ou seja, tem um brilho e acaba não indo, né, não se engajando, não mordendo as coisas por que ninguém chegou e falou assim, cara, você é muito bom, cara, que isso, que você não tá fazendo por quê? Por que Exato, você não vai? Uhum. Nossa, é muito louco isso a gente podia ficar horas conversando, mas como você falou, que bom que, apesar da pressão, apesar da verbalização e das indiretas, você foi por um caminho bom, o caminho dos estudos, venceu por isso, e se identificou, né? É feliz, né? Porque Exato, também tem muito isso também. Pode ter se formado, não só largado o curso, mas tá infeliz, pô. Qual o problema, né? exato, Mas que exato. bom. Beleza, e na E a medicina, questão é Gabriel? que... Oi? Pode falar, pode falar. Pode falar, pode Não, falar. não, é isso que eu ia falar, que a questão é que no meio do caminho, eu acho que o que acontece é exatamente isso, né? Muita gente se vê nessa areia movediça de já ter tomado esse caminho e não tem forças para sair dela, né? E quando não se identifica com o curso, e é aí que a gente tem, né? Os profissionais que não se identificam exatamente com a carreira, e aí tem todo um desenrolar em termos de desempenho profissional, vida pessoal e outras coisas, né? Por um ponto de inflexão ali de não conseguir ou sair do curso que entrou ou de tomar uma decisão diferente na hora da escolha, né? Enfim. E aí, o que fez a pediatria? O que chamou atenção? Da onde veio a pediatria? Você já entrou na faculdade? Eu não me lembro disso, mas você já entrou na faculdade querendo pediatria? E aí é o que eu falo, né? Eu acho que foi muito mais a escolha pela medicina, eu acho que foi meio pressionada, digamos assim. Mas a escolha pela pediatria foi muito natural, né? Eu sempre me identifiquei muito com criança, né? Durante muito tempo eu queria trabalhar com criança, porque eu tinha medo de confundir um pouco isso, né? É, será que eu só gostava de estar com crianças, de brincar com crianças, né? Ou se de fato isso era uma tendência a uma carreira, né? Foi algo que eu precisei elucidar um pouco. E aí, o método de ensino da PUC, que era o PBL, permitia a gente ir aos hospitais desde sempre, né? E aí, nos tempinhos vagos que eu tinha desde os primeiros anos, eu procurava dar uma passada nos setores da pediatria. E aos poucos eu fui vendo que eu me identificava de fato com aquilo. E aí eu lembro que já no primeiro ano eu entrei para a Liga de Pediatria. Lá pelo quarto, quinto ano, eu tive uma certa dúvida, muito por falta de estímulo de colegas e próprios professores da faculdade sobre a área da pediatria, Que né? ano? Que ano? É, Que ano que foi? quarto, quinto ano, mais ou menos, que eu dei uma patinada Ah, em então. relação. Eu lembro disso. Não foi uma época que você estava pensando até em GO? Não foi isso, não? Isso, que eu fui fazer o curso em São Paulo, num dos Isso, é. hospitais. GO é ginecologia e obstetrícia, né? Para quem não sabe. E aí a gente ficou, depois, né, dos primeiros anos em que eu busquei ativamente por estar perto da pediatria, a gente teve um gap muito grande, né, até voltar a ter contato com a pediatria. E no nosso caso, o estágio da pediatria foi o último estágio do quinto ano. Então, até eu ter a oportunidade de passar pela pediatria de novo, plantou uma sementinha de dúvida na minha cabeça, né? E aí eu lembro que já na primeira semana do estágio de pediatria no quinto ano, aí parece que eu lembrei, né, de tudo aquilo que eu já tinha raciocinado em cima e falei, não, é isso mesmo, não sei nem por que eu desviei o caminho ou pensei em desviar o caminho em certo momento, né? Então, é engraçado, né? Porque é o que eu falo, acho que a medicina foi uma escolha pressionada, a pediatria foi uma escolha natural, né? Enfim, poderia falar N motivos aqui, além de tudo, pela área da pediatria, né? Mas, cara, criança tem uma plasticidade para melhorar absurda, né? Eu acho que é isso que mais me encanta, assim, né?
E eu lembro, em determinado momento, que a gente estava um dos estágios, né, da faculdade, em que a gente estava no pronto-socorro de clínica médica, né? Um problema grave e tudo mais. E esse adulto tinha um histórico criminal, né? E eu lembro que isso me gerou muitas dúvidas na minha cabeça, assim, né? Aquela coisa entre, poxa, cara, eu tô ajudando uma pessoa ruim, é minha profissão, a pessoa fez algo errado em determinado momento, e isso me gerou uma certa dúvida, né? Um mal-estar, digamos assim, né? E aí eu lembro que na época foi muito claro para mim, eu idealizei assim, na pediatria a criança nunca tem culpa de nada, né, cara? Tipo, independente de onde ela tenha vindo, de qual o contexto dela tá ali no pronto-socorro ou em qualquer outro lugar, ela nunca tem culpa de nada, né? É muito, muito pura, enfim. E aí foi também um jeito, além da identificação que eu tinha com a área, de fugir de determinadas situações que me causavam uma certa angústia ou um mal-estar, como esse exemplo do pronto atendimento, né? Em que eu tive que atender uma pessoa com histórico criminal difícil, né? E que me gerou uma dúvida sobre ajudar uma pessoa ruim, digamos assim, né? Não sei nem se esse é o termo. Coisas que eu acho que muita gente passa, é difícil lidar com isso, né? Dependendo de como a gente está, enfim. Mas daí na pediatria eu vi essa válvula de escape, de não ter esse tipo de dúvida, porque a criança tá ali sempre de forma pura e inocente, né? Não tem absolutamente culpa de nada. E isso facilita muito essas questões do dia a dia, né? Enfim. Crianças são seres de luz, né? Muito legal. Só que no começo da faculdade, até cogitei a hipótese, mas depois a gente vai vendo outras coisas, né? A cabeça vai abrindo, coisas que você nem tem noção que existe, você vai vendo. Mas a pediatria é muito nobre, né? Muito nobre e tem um pouco a ver com isso, né? O brilho da criança, né, também. Legal, muito legal. E a pediatria nossa foi muito forte também, né? A cadeira de pediatria é muito forte nossa, né? Então acaba influenciando também, né? Tem Com professores certeza. muito bons, né? Ainda deve ter ainda. Bom, beleza. Mas e a graduação de pediatria? Para quem não sabe, Gabriel, como funciona? Então, você faz 6 anos de medicina, aí a pediatria é uma residência, certo? Certo. Certo. E aí, não tem... e aí como funciona a graduação em si da pediatria? Durante muito tempo foram 2 anos de pediatria, residência médica, né? E recentemente, poucos anos para cá, passaram a ser 3 anos a residência médica de pediatria, né? Eu ainda peguei a época dos 2 anos de residência. A partir de agora são 3, na intenção de ampliar um pouco mais o aprendizado dentro da pediatria propriamente dito, né? Então, o R3 de pediatria, que é o 3º ano da residência, o objetivo é conhecer as áreas bem específicas dentro da pediatria, né? Então, você passar, por exemplo, na parte de radiologia infantil, anestesia infantil, coisas que na prática do dia a dia você não se aprofunda, né? Mas que te dá uma noção legal para você trabalhar no seu dia a dia, caso você se depare com alguma situação. Mas, de maneira geral, né, a gente tem as especialidades pediátricas clínicas, né? Então, pneumologia, cardiologia, reumatologia, gastroenterologia pediátrica, a gente também vê isso na graduação. O atendimento em pronto-socorro, emergência, né? Que é super comum também na parte pediátrica, né? Esse atendimento de pronto atendimento. E aí tem as especialidades da parte intensiva, né? Que é a UTI pediátrica, né? O intensivista pediátrico e a neonatologia, né? Que trabalha com a parte dos partos em si da UTI neonatal, né? E aí que foi a área que eu acabei pendendo, que foi a neonatologia. Mas durante esses 3 anos de residência, a intenção é você passar em todas as especialidades clínicas, passar nessas especialidades da parte intensiva, né, que é a UTI pediátrica e a UTI neonatal, e também na parte de puericultura, num posto de saúde, que é o beabá do dia a dia, de pesar, medir a criança, avaliar o desenvolvimento, né, ganho de peso, introdução alimentar, coisas básicas que depois vão refletir numa vida de consultório, por exemplo, né? E também a parte de emergência mesmo, um atendimento imediato no pronto atendimento com alguma queixa direcionada, né? Então, é uma das grandes áreas da medicina, né? Ela é muito ampla, né?
E acredito sim que essa mudança para 3 anos foi positiva, no sentido de conseguir fazer o residente contemplar tudo que a pediatria tem para mostrar, né? Enfim. Assim como muitas especialidades, né? Então você faz, beleza, a medicina 6 anos, você faz mais 3 anos de pediatria, aí você tem a opção, no seu caso foi a opção, de fazer um R4, mais um ano de residência para se especializar ainda mais. No seu caso foi neonatologia, certo? Mas também você tem a opção de fazer essas Isso, outras que áreas que foram você dois, comentou né? que A tem uma neonatologia são mais pincelada, dois né? anos Foram dois. Nossa, é tempo, hein? São 2 de neonatologia. E aí, então, você fez mais dois. Então, você fez 3 de pediatria, mais 2 de neonato, verdade. Mais 2 de neonato na USP e beleza. Então, Eu ainda tem peguei neonato. 2 anos de pediatria, né? Ah, é verdade, pegou 2 anos de pediatria. Mas aí tem neonato para você fazer de R4, tem gastro, tem infinitas possibilidades de fazer, né? Mas não é obrigatório, certo? E a maioria das residências, sim. Não é obrigatório. Exatamente por todo esse tempo investido, digamos assim, que muita gente para na pediatria geral, né? Ainda mais agora, em que se tornou 3 anos, né? Porque, queira ou não, é um ano a mais de dedicação e investimento que você está tendo, né? Para depois ainda fazer uma subespecialidade, que na grande maioria das vezes dentro da pediatria são 2 anos, né? UTI pediátrica são 2 anos, neonatologia são 2 anos, as especialidades clínicas em geral são pelo menos 2 anos, né? Então, são mais 2 anos investidos, totalizando um total de 5 anos, né? Até você ter uma formação completa, né? Completa Pós-faculdade, né? pós-faculdade, só de pediatria. Mas você pode, nada impede de você terminar a sua residência de pediatria e abrir seu consultório, se quiser, claro. Exato, é o que muita gente faz, inclusive, né? No seu caso, que é a neonatologia, o que exatamente o neonatologista faz, Gabriel? É, o neonatologista, ele é o pediatra, né? Voltado para atendimento ao recém-nascido, tanto em sala de parto quanto em UTI neonatal, né? Principalmente para os partos de alto risco, né? Então, um bebê prematuro, por exemplo, um bebê que nasce com alguma malformação, ou num contexto de emergência por conta da situação materna, que isso pode ter influenciado na vitalidade do bebezinho, por exemplo, né? Então, o neonatologista, ele é o especialista que vai se aprofundar nos cuidados com o recém-nascido, né? Principalmente para essas situações de alto risco, né? Como a prematuridade ou malformações, enfim, né? Puxando para esse lado de algo mais delicado mesmo. Ou simplesmente também um bebê saudável, teoricamente, né? O obstetra tirou, Sim, tó, é seu, é né? que, exato. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela preza por um pediatra em toda a sala de parto, né? Ela não exige o neonatologista, até porque é muito menor a quantidade de neonatologista comparado aos pediatras, né? E 90% dos bebês nascem saudáveis, sem precisar de ajuda absoluta alguma, né? E o pediatra, obviamente, deve ser preparado para poder fazer o atendimento em sala de parto, né? De um bebê que possa precisar de ajuda, mas não tem a vivência da especialidade num contexto de uma prematuridade, por exemplo, né? Então, o pediatra, de maneira geral, ele está autorizado a fazer salas de parto, mas é óbvio que no caso de um parto de risco ou algo do tipo, o neonatologista é quem tem o preparo, né, voltado para esse tipo de atendimento um pouco mais complexo, né? É mesmo porque se você falar prematuridade também é muito amplo, né? Você assim, prematuro tranquilo, velho. O cara pode ser 36 semanas o bebê, que é e pode nascer com 2 quilos e pouco, ser prematuro, só que pode ser de 22 semanas, né? Então, olha o abismo que tem entre os dois, né? Então, precisa de um especialista sim, com certeza, né? É o que você falou, a grande maioria, de cada Exato. 10 bebês, 9 bebês são saudáveis, maravilhoso. Mas aquele um bebê é um bebê. A gente brincava, né, na matéria de estatística lá que, não sei o que é 1% de chance. Beleza, mas o paciente que tem, ele é 100%. Né? Então, Exato.
Não, a neonato é muito legal, muito, muito específico. Como que você vê hoje, Gabriel, a pediatria como um todo, o profissional pediatra, em termos de valorização, em termos de salário, em termos de respeito, como que você vê hoje, né? Até que você vai fazer um panorama das antigas, né? Porque, quer dizer, as pessoas foram mais velhas, são de outras épocas, mas hoje, como que você enxerga o pediatra hoje? Os cursos, as residências, como é que você enxerga hoje isso? Dá um panorama para a gente aí. Um dos motivos de eu ter dado uma patinada, né, sobre a minha decisão no quarto ou quinto ano foi exatamente esse desânimo que passavam para mim em relação à perspectiva de carreira, né? Exatamente por ser uma área que tem pouco procedimento, que em tese é o que rentabiliza o médico de forma significativa, né? De uma especialidade basicamente voltada para plantões ou consultório, a demanda que as mães te causariam era uma coisa que muito batiam na tecla, porque brincam, né? O pediatra cuida da criança, mas obviamente a gente cuida da mãe, da família, do binômio ali também, né? A gente tem que estar preparado para isso, né? Então, muito do desânimo que me transmitiram nesse momento em que eu dei uma patinada, em que eu tive dúvidas, foi nesse aspecto de trabalhar muito e ganhar pouco, né? Era literalmente essa frase que era usada, né? E aí eu acho que eu tive que ressignificar isso para mim, né? De uma forma que eu conseguisse, né, fazer valer a minha vontade de ser pediatra e enxergar isso de uma outra maneira, né? E o que eu procurei fazer é exatamente olhar de um jeito diferente, né? Cara, o que é mais importante para uma mãe e para um pai do que um filho, né? Como é que você vai dizer que é uma especialidade pouco importante ou que você não tem um potencial de fazer alguma coisa diferente, sendo que você está cuidando do bem mais precioso que uma família pode ter, que é a criança, né? Então, acho que a partir do momento que eu consegui enxergar dessa maneira e colocar a criança no lugar que ela tem que ser colocada, né, em termos de importância, que é isso que eu acho que significa, eu acho que a partir daí o jeito de a gente olhar o potencial que a gente tem para trabalhar, pensando numa vida de consultório, o tipo de assistência que você vai proporcionar, ganha outros ares, né? É claro que você tem uma flexibilidade muito grande, né? A neonatologia, por exemplo, me dá a oportunidade de trabalhar fazendo sala de parto, me dá a oportunidade de trabalhar dentro de uma UTI neonatal, me dá a oportunidade de trabalhar no meu consultório, me dá a oportunidade de eu trabalhar num ambulatório de prematuridade, né? Então, te dá uma polivalência grande, né, em termos de abrangência, né? E eu acho que é isso muito que quem busca, né, a pediatria também precisa entender, né, que a gente tem um leque grande de opções para você flexibilizar e variabilizar, né, as suas áreas de atendimento e, consequentemente, colher frutos disso, né? É claro que dependendo da especialidade, pô, o cara escolheu fazer pneumologia pediátrica, ele vai viver de consultório, né? Obviamente que ele tem a opção de dar os plantões lá na emergência e tudo mais, mas basicamente ele é o consultório e aí ele vai ter que ter uma outra visão em termos de plano de carreira e de variabilidade do que ele vai fazer dentro da área. Mas o que eu acho que atrapalha muito a pediatria hoje em dia é por conta da demanda de pronto atendimento, né, e do número de hospitais que a gente tem, os pediatras em si não estão presentes em todos os prontos-socorros e os hospitais acabam não exigindo o pediatra no pronto atendimento, né? Então, ele coloca um clínico, por exemplo, para dar plantão de pediatria, né? E isso é muito triste, porque tem muita gente que enxerga a criança como um mini adulto, né? E acha que um clínico é capaz de dar conta da criança. E não tem absolutamente nada a ver, né? E eu acho que essa Triste e porta de perigoso, né? entrada. Fique bem claro isso, né? É, Triste e perigoso, né? Sem romantizar, né? Triste e perigoso. e eu acho que essa porta de entrada facilitada, né, para os profissionais não preparados para trabalhar com pediatria, acabam prejudicando os que estão preparados, porque é lei da oferta e da demanda, né? Você tem muito profissional podendo trabalhar com isso, mesmo não estando preparado, vai desvalorizar quem está com a preparação para aquilo, né? E aí, obviamente, o valor dos plantões, a remuneração cai, porque a disponibilidade é grande, mas de um serviço, em tese, sem qualidade, né? Sem um profissional preparado para aquilo propriamente dito, né? E isso é ruim, né? E tem uma inversão de valores, né?
O pronto-socorro é onde chegam as emergências, as urgências. É onde, em tese, a gente deveria ser melhor remunerado e ter os médicos mais experientes para saber identificar o que é grave e o que não é, né? E o que acontece é exatamente o contrário. São os plantões menos remunerados onde estão as pessoas menos experientes, né? E aí você tem uma inversão de valores em relação ao atendimento, às coisas que acabam prejudicando todo o desenrolar, né, do diagnóstico, da assistência e de N outras coisas, né? Então é difícil lutar contra o sistema nesse sentido, né? Concordo. E em termos de tecnologia, Gabriel, também, e informática, enfim, futuro, também futuro. Como que você enxerga o futuro da pediatria, né? Porque todo mundo fica cada profissão fala das suas Luiz, angústias, dos acho seus que anseios, das suas informações cortou a seu cada áudio área. aqui. Perdão, perdão. Em relação ao futuro da pediatria, até em relação à tecnologia, à informática, a novidades. A pediatria também está passando por isso, por essas transformações? Você enxerga que daqui 5, 10, 15, 20, como que vai estar? Vai estar diferente? Sem dúvida, no que diz respeito às especialidades intensivistas, com certeza, né? Tudo que demanda uma estrutura de UTI, por exemplo, como uma neonatologia, uma UTI pediátrica, isso sempre, né? Atualização constante, tecnologia constante, coisas diferentes o tempo inteiro, né? Quando a gente fala em termos de consultório, o consultório é você propriamente dito lidar com doenças, né? O que tem de mais novo em relação a consultório são medicações que vão surgindo, que te ajudam a tratar a doença de uma forma diferente. Então, no que diz respeito a consultório, acho que a maior novidade diz respeito às propostas de tratamento, né? Terapêuticas propriamente ditas. Agora, quando você vai para o ambiente de UTI, uma UTI neonatal, uma UTI pediátrica, uma assistência ao parto, né? Desde o tipo de ventilador que você vai usar para ventilar um prematurinho que não consegue respirar sozinho, até os remédios que você vai usar para o prematuro, né? Tem uma coisa em neonatologia que a gente chama de surfactante, que é um produtinho que a gente usa no pulmão do bebezinho para ajudar o pulmão a desenvolver melhor. Isso foi uma mudança de página na neonatologia muito grande, né? Para a gente conseguir dar sobrevida para esses bebezinhos pequenininhos. Então, essa estrutura que uma UTI demanda em termos de tecnologia, de aparelhagem, de medicação, de equipe, né? Isso é sempre constante, tem evoluído cada vez mais, né? Eu acho que é onde mais a tecnologia impacta dentro da pediatria, na UTI pediátrica e na neonatologia, né? E não foi à toa que eu optei por fazer essa especialidade na capital, né? Num grande centro, que tem estrutura para ter toda essa tecnologia que eu precisava ter contato, né, para poder pôr em prática da melhor maneira possível, né? Mas e o futuro do pediatra? Como você enxerga? Medicina como um todo, daqui 10, 20 anos, você acha que vai estar igual, vai mudar? Cara, eu sou um entusiasta da pediatria, né? Eu acho que a pediatria tem potencial muito grande para muita coisa se a gente fizer direito e bem feito, né? Se você tiver a paciência e o empenho de fazer a sua formação como ela deve ser feita, os 3 anos de residência atuais, se preocupar em ter uma subespecialidade, né? Não se sujeitar, né, a determinadas condições de trabalho em determinados locais, porque, queira ou não, quando você aceita trabalhar em algum lugar sem estrutura ou que não tem um padrão de qualidade, você está sendo conivente com o que você está fazendo, né? Então, acho que a partir do momento que a gente tem essa mudança de postura, enxerga a pediatria de um jeito diferente, procura ter uma boa formação, né? Prestar um atendimento diferenciado, eu acho que a perspectiva do pediatra ela cresce de forma significativa, né? O problema é exatamente esse, né? Como é uma das grandes áreas da medicina, e em tese a gente tem essa facilidade de porta de entrada de profissionais não pediatras trabalhando com isso, né? É uma área que acaba desanimando muito quem pensa em fazer, por conta dessa questão de muita competição, pouca rentabilidade, pouco procedimento, né? E esquece de olhar de um jeito diferente, que é exatamente a criança como o principal motivo de você estar ali, né? E a partir do momento que você está cuidando do bem mais precioso de uma família, a sua perspectiva de poder prestar um bom atendimento, de criar uma boa relação com a família e de fazer a coisa do jeito certo muda, né?
Mas a minha expectativa em relação à pediatria é que, de fato, cada vez mais, né? Os hospitais, as instituições foquem na contratação do pediatra bem informado, propriamente dito, porque a partir daí já vai ser um filtro muito grande para as pessoas voltarem a ter esse interesse pela pediatria, que é uma coisa que andou em baixa por N contextos, né? E aí sim terem oportunidade de trabalho do jeito que esperam, né? Esse terceiro ano desanimou muito as pessoas, né, em relação à pediatria, porque mais um ano de investimento para uma especialidade que, em tese, vai te dar pouco retorno comparado às outras. Esse é o saldo que as pessoas acabam enxergando, né? Então, fazer as pessoas entenderem que a gente tem potencial dentro da pediatria para N áreas de atuação, né? Não tem sido fácil, né? E é por isso que é importante a gente plantando essa sementinha dia a dia e ter a oportunidade de falar isso em meios de comunicação como esse bate-papo que a gente está tendo, né? Você acha que, eu já ouvi falar que, você acha que esse ano a mais, Gabriel, que surgiu aí na pediatria, tudo bem. Algumas residências têm uma defasagem, precisava de mais um ano, é legal porque tá. Mas você acha que também tem um pouco de política de, vou pegar o residente, porque cá entre nós, né, muitas vezes nós somos usados como mão de obra barata, né? Porque o nosso soldo, o que a gente ganha por mês é muito pouco, né, para a gente sobreviver. E às vezes, numa capital, por exemplo, que precisa só o aluguel não dá o que a gente ganha de bolsa residência. A gente tem que trabalhar mais por fora e tal. Então, você ficar lá, ainda mais a pediatria, que é uma demanda bizarra de criança que precisa, então, precisa do pediatra, e você acaba sendo uma mão de obra barata. Acho que tem isso também um pouquinho de política, porque quem decide isso não é a sociedade brasileira, né? De pediatria. Eu acho que tem um pouco do MEC, né? Também, né? Então, como que funciona isso? Você acha que tem esse viés também, Gabriel? Eu acho que é um ano importante para a gente conseguir se aprofundar no que a pediatria pode oferecer, mas sem dúvida que tem esse ponto da mão de obra barata. Não tenha dúvidas disso. Quem toca os hospitais universitários é o residente, né? É o residente que faz o trabalho grosso, né? E você ter mais gente por mais um ano barateando, né, essa assistência, sem dúvida é uma grande jogada para política, né, de saúde pública, né? Então eu acho sim que tem o lado da importância de você ter oportunidade de mais um ano de sair um pediatra mais completo, mais bem formado, né? Mas também tem essa visão de política. E foi uma coisa tão abrupta que aconteceu que tem muita residência ainda que não está estruturada, que o R3 de pediatria fica largado, basicamente, né? Não tem, a residência não se preparou para absorver e para proporcionar experiências diferentes de aprendizado para esse residente. Então, no terceiro ano, que seria um ano diferente, né, que ele deveria ter, acaba sendo um ano de repeteco, que basicamente ele vira mão de obra barata. É isso, né? Basicamente é isso, né? Porque e mesmo nos... tem que ter uma programação, né? Vou mandar o R3 para onde? Já vou mandar para lugares que ele nunca tinha visto, teoricamente, né? Mas não, vai voltar de novo, vai ficar lá, vu. E é o que acontece, exatamente, é o que acontece, que é legal pelo lado de ele conseguir pôr em prática mais um pouco, né, a oportunidade de aprendizado, mas, por outro lado, ele poderia estar aprendendo coisas diferentes, né, o ponto de aprendizado dele naquela área talvez já esteja maduro, né, e ele está perdendo a oportunidade de ver algo diferente, né. Só em termos comparativos, quando eu estava no segundo ano da residência de neonatologia, eu fui fazer o meu estágio optativo em Portugal, lá em Lisboa, né? Lá em Portugal, eles fazem 6 anos de medicina, aí eles fazem 5 anos de residência de pediatria e mais 1 ano e meio de residência de neonatologia. E aí a gente, na época, falou, meu Deus do céu, se no Brasil, que são 2 mais 2, a galera já não faz pediatria, imagina aqui em Portugal, né? E é uma visão completamente diferente, porque eles fazem a residência de pediatria em 5 anos exatamente para não chegar na estafa física e mental, né? De conseguir ter uma carga horária relativamente tranquila para você ter vida pessoal e profissional. E o residente é muito bem remunerado para aquilo, né? Então ele não tem pressa para ele se formar, porque ele está conseguindo viver e sobreviver daquilo, né? Então ele tem tempo e tem dinheiro. Então ele pode ficar 5 anos fazendo pediatria porque ele tem o que ele precisa, né?
e, consequentemente, esses 6 anos e meio de formação, né? Eu não sei exatamente de que forma eles dividem lá, porque eu fui focado na neonatologia e não na pediatria, mas acaba dando, né, a oportunidade do cara ser um profissional mais completo, ter tempo para estudar, né, ter tempo para se dedicar e ao mesmo tempo ser bem remunerado, que aqui é exatamente o contrário, né? A gente é mal remunerado e trabalha demais para ser residente. E é exatamente nesse ponto que 3 anos de residência e não 2 acaba desfocando muito a escolha das pessoas que muitas vezes precisam, né, se formar, ganhar dinheiro, trabalhar para ajudar a família, para pagar a faculdade, seja por um financiamento estudantil ou por qualquer outra coisa, né? E aí encara esses 3 anos de residência não como um investimento, mas como algo pesaroso, né? Então vai para o caminho mais fácil, que é ou cair no mundo de trabalho como clínico geral, ou escolher uma residência mais curta, né? Mais tranquila, menos puxada, né? Enfim. Se alguém viesse para você agora, tanto um aluno de faculdade mesmo, né, que às vezes vem falar com a gente, está em dúvida de prestar residência em pediatria, ou até um mais novo aí, né, está no colégio, está querendo fazer medicina porque já está olhando, já está fazendo em pediatria, né? Você apoia, você falou que você é entusiasta da pediatria, você defende, você fala, não, 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 nem presta medicina, não, não, nem faz pediatria, cara. Você é do qual grupo? Não, jamais. Eu sou muito feliz com a minha escolha, médico, pediatra, e queria que todo mundo tivesse a oportunidade de ter a realização pessoal que eu tenho e profissional, né? Então, não tenho dúvidas da escolha que eu fiz como pediatra e neonatologista, faria ela de novo inúmeras vezes e gostaria sim, sempre gosto, né? Quero sempre que possível plantar essa sementinha positiva na cabeça de quem pensa em fazer pediatria, porque é possível sim fazer da pediatria algo diferente, é possível rentabilizar a pediatria de uma forma significativa, é possível flexibilizar suas áreas de atuação dentro da pediatria. Então, nunca vão ouvir da minha boca, não façam pediatria. Falo de boca cheia que isso nunca saiu da minha boca, porque eu sou de fato um entusiasta da pediatria e acho que a pediatria é subjugada na perspectiva financeira e na perspectiva de flexibilização das áreas de atuação. Eu acho que a gente tem isso sim dentro dela, a gente só tem que saber enxergar isso da maneira adequada, né? Então, se eu puder plantar essa sementinha na cabeça de alguém que pensa em fazer pediatria, sem dúvidas, vou fazer, né? Quando eu tiver a oportunidade. Excelente, sabia que você ia falar isso. Eu acho que é por aí mesmo, né? E essas fontes de críticas ou negações são muitas vezes nem é por maldade, né? Por crença limitante, né? Até aí, né? Até aí existe, né? Até dentro nós, colegas nossos, tem essas frustrações assim e tudo mais. Pô, que legal! Você falou muito bem, como sempre. Não é à toa que você foi até orador da turma. É. Né, E se alguém e tem quiser falar uma com coisa você, massa. você tem rede social, né, Gabriel? Tenho. Pode falar, pode falar. Não tão estruturada, né, como deveria, mas tenho, né? Ainda está engatinhando nesse aspecto. A rede social, como que é a sua? Se alguém quiser mandar um direct para você, alguma coisa do tipo. É @gabriel.kuchinski, que é o meu Instagram, né, meu sobrenome. Quer que soletre o sobrenome? Não sei, É é mais melhor, é difícil, né? melhor, é melhor. É @gabriel.kuchinski. Na verdade, é um Instagram pessoal, privado, né? Mas que eu compartilho o meu dia a dia aqui no consultório, reposto coisas de pacientes, né? Quando tem a oportunidade de vir em consulta ou alguma situação específica em casa, que está crescendo, tem um projeto de fazer isso uma coisa maior, né? Mas que por N outros motivos ainda não coloquei em prática, né? Eu tô com uma filhinha pequena também de 1 ano e 4 meses, né? Eu brinco que agora a minha pós-graduação está sendo feita na prática, né? A minha pós-graduação está sendo feita na prática mesmo com ela e então a gente acaba dando prioridade para o que tem que ser priorizado e nesse momento a minha prioridade é ela também acima de tudo, né? Claro. Mas tem bastante coisinha lá no Instagram, a perspectiva é de crescer cada vez mais, então tá aí o link do Insta. Não, excelente. Mas para quem tiver dúvida, quiser mandar um direct para você, nem. Não, perfeito, estou à disposição. Excelente, obrigado. Falou com um pediatra, falou com uma excelente pessoa, um excelente pediatra, o Gabriel Kuchinski. Obrigado, Gabriel. Obrigado mesmo.
Valeu, Luiz. Brigadão. Tamo junto, precisando, já sabe. Tá joia. Obrigadão. Valeu. Um abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.